Notícias, novidades e transferbans no oferecimento de Novibet. Ontem como a gente noticiou aqui, né, o chefinho, né, oi chefinho. Ele, né, durante o estádio de 97, cantou lá, hoje cantou mesmo, né, o Lili Pix, cantou. cantou lá a parcela do Cuiabá, né, então esse aí... Cantou? Esse só, né? Mas esse, Domênico, mas cantou? Esse é o mais fácil. Esse é o pequenininho. Mas tudo bem, mas cadê o aleluia? Tem que ter o aleluia, pô. Tem que ter, pô. Esse merece. Mas, ô Bento, não é só a parcela do Cuiabá, tá? Essa parcela trimestral, ela envolve, se eu não me engano, acho que é 80% do valor é pro Cuiabá, que é o maior credor, mas aí o restante também tem outros credores aí que estão envolvidos aí também nessa É da transação. Câmara de Resolução de Disputas da um CBF. pouquinho, né? Um pouquinho por mês que tem que ir lá pagar, não é isso? Não, é de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses que saiam do... Isso. Boa. Aê! É boa, Sombra. Tem que ter. Agora, é incrível isso. Falando do time... Não vai chover hoje não, hein? Vai chover ou não? Tá, não sei. É O perigoso. Corinthians não pagou no prazo, vai. Bento, porque o Corinthians deixa esse dinheiro aplicado. Se você tira antes, você perde a rentabilidade do mês. Cadê o momento, papai? Mas, olha só, hoje Hugo Souza com dores no ombro, né? Não Gostei da participou da pronúncia, atividade hoje, lá no CT Joaquim Grava, né? Não boa. participou. E assim, o clube não informa aí se pode ser um problema para enfrentar o embalado Vitória lá em Nossa, Vitória. vocês podiam ser transparentes que nem o São Paulo, que agora dá o boletim médico e tudo. Vocês não sabem fazer isso. Na verdade, acho que não. Se ele não fez. tem problema? Não, se ele provavelmente vai fazer os exames hoje, né? Se fez, não saiu ainda, a gente não sabe. Mas. Não tem exame não, Lelê, era só pra se preparar mesmo, porque ele caiu de mau jeito, né, Ele saiu no com jogo contra o dores, Atlético. né? Mas geralmente quando isso acontece, mano, que o cara sai chorando, com dores, tem alguma queda ali, você faz os exames pra ver se tem alguma coisa. E aí, nisso, ninguém falou nada. Se teve algum exame. Não, parece que ele treinou internamente lá, Lelê. Ele tava treinando, só que ele não foi pro campo, entendeu? Mas pelo jeito que falaram, Bento, eu acho que foram apenas dores mesmo, que não tem lesão constatada, sabe? E aí até sábado daria pra recuperar, de repente, né? Quem Lelê, pode... Quem é o seu ombro amigo? Meu ombro amigo? É. Ah, tem vários. Ué, não é só um agora? O Portuga. Pensei que Ela já dormiu no pescoço do Portuga. Ah, é? Nunca dormi. Já. Aliás, é mais fácil ele dormir no meu, né? Porque ele dorme em qualquer lugar. Pô. Eu não durmo, não. Quem vai estar preparado também para esse jogo, aí participaram normalmente das atividades, é o Carrillo e o André Ramalho. Acho que dessa vez vai pro jogo. Eles treinaram hoje, né, mano? Teve um treino aberto, parte do treino aberto à imprensa hoje lá no CT Joaquim Grava. E aí treinaram ali o Carrillo, o André Ramalho, que estavam... Aquela transição que chamam, né, ali, mas já estão disponíveis agora aí pro elenco, para serem relacionados pelo Dorival. Acho que o Carrillo ainda vai aquela cautela a mais, né, porque foi ligamento, foi um pouquinho mais grave. Pode ser que ele volte a ser relacionado contra o Vitória, mas não acredito, por exemplo, que já vá pro jogo. O André Ramalho, até por uma necessidade, talvez, ali, né, de questão de zagueiros, porque como ele tá gostando desse esquema com 3 zagueiros, ele tá recuando o Ranielli, né, pra fazer essa função por ali. E a gente perde muito na saída de bola com isso, porque a saída de bola sem o Ranielli parece que fica perdida. Então pode ser que o André Ramalho volte um pouquinho mais cedo aí por necessidade, né, da escalação que o Dorival outro lá gosta. já voltou? Que tava arrumando o passaporte lá do filho? Já entrou contra o Santos, pô, no segundo É? tempo. Jogou também aí o último jogo do Corinthians, né, que a gente venceu de 1-0 o Atlético Mineiro. Fez aquela quinta série lá, ó, ameaçou jogar a bola na cara do cara e não jogou, enfim. Mas, além do Hugo... Não, mas quem ameaçou jogar a bola foi o Memphis, ô Lelê. Então, é dele que eu tô falando. Ah, achei que você tava falando do Martínez. Não, tô falando do Martínez. Ah, você tá falando do Martínez? Achei que você tá falando... Não, porque você falou do passaporte, pô. Então, não era o passaporte o foi Martínez? o Memphis que roubaram. Não, o do Memphis é Não, o documento passaporte filho. do visto dele. Martínez tinha um problema Era o visto do filho dele, o documento do filho dele. É que você falou passaporte, achei que era o Memphis que tinham roubado o passaporte dele lá. Isso aí eu acho que foi um Miguelão. Eu também acho. Pô. Daí, além do Hugo, Bentox, é lamentável o garoto, né? André Luiz também, que teve Porra. tornozelo. Ainda esses dias mesmo vocês pediam ele como titular, né? Porque, contra o Santos mesmo, foi Pô, o único tornozelo? que se salvou. Rompeu o ligamento do tornozelo, igual o Carrilho. Então agora, provavelmente, volta só ano que vem. Mais alguma coisa aí, mano?
pra falar? Tem sim, Bento. Então. A Ernst Young acabou entregando para o Corinthians naquele relatório da consultoria / auditoria, que o Augusto não sabia explicar a diferença de um e de outro. Sim. Depois do Corinthians pagar, porque o Corinthians tinha dado um calote nos caras e os caras não entregaram a documentação. Aí, quando o Corinthians resolveu quitar, Sombra, já é uma apuração aí, talvez até um pouco atrasada, né? Porque isso é referente ao ano passado. Mas o Corinthians ele pretende divulgar em breve todo o relatório aí da Ernst Young. E detalhe, Sombra, não vai divulgar na íntegra, porque tem cláusulas de confidencialidade envolvendo patrocinadores e esses valores não podem ser expostos. E aí eu volto a falar aqui, para mim isso é uma indecência. Pega essas cláusulas de confidencialidade e enfia naquele lugar. Porque, cara, na boa, o que deve, por exemplo, uma empresa e um clube para querer colocar isso aí em sigilo? O sigilo no futebol é ruim para todo mundo. É ruim para quem paga, é ruim para quem recebe, porque muitas vezes se você quiser fazer algum tipo de mutretagem, você faz. E basta ver o próprio patrocinador que o Corinthians teve aí o ano passado quando o Augusto assumiu. Tudo que aconteceu, negócio de comissão, as escuras, enfim. Então esse negócio de confidencialidade é ridículo. Ô, Lelê, na boa, não depende não. O Corinthians, quem quiser patrocinar o Corinthians, como qualquer clube, e quer mostrar decência, fala, eu tô pagando tanto e o clube coloca no balanço dele, recebi tanto. Não tem problema nenhum, qual que é o problema disso? Mas eu acho que assim, depende da situação. Tem casos que exigem mesmo uma cláusula de confidencialidade pro mercado, do marketing, isso e tal. É do mercado, mano. Questão de negociações. Exato, tem casos que é importante ter. Agora, no caso do relatório da Ernst Young, não faz sentido nenhum, porque eles só fecharam com a Ernst Young para fazer justamente essa auditoria, para ver o que estava errado no clube, né? Que foi a gestão Augusto Melo que fechou isso aí, que era para ser a Semana da Transparência, que ele fez tudo isso justamente para divulgar o que estava errado. Então, como que vai ter cláusula de confidencialidade? Aí ele não pagou a Ernst Young para que não fosse levantado o que estava errado. Eu respeito a sua opinião e a do Sombra, mas, por exemplo, praxe de mercado. Algum patrocinador vai fazer alguma coisa com a rádio. A rádio é uma empresa privada. Eu acho que a rádio ela pode se proteger e falar, eu quero uma cláusula de confidencialidade e o patrocinador também. São duas empresas privadas. Agora, quando você vai patrocinar um clube e envolvendo o tema futebol, que a gente sabe que muitas vezes o que é claro já é escuro, desculpa, a minha opinião é que é um absurdo. E eu espero sim que a Safiel, que inclusive daqui uma semana será o lançamento oficial, tenha realmente aí dentro da sua base, quando tiver algum tipo de acerto, expor isso, cara. Eu não vejo problema nenhum em, por exemplo, a marca A falar, tô colocando tanto no Corinthians. A gente sabe, por exemplo, quantos jogadores recebem. Eles não querem comparação com outros clubes que eles podem estar patrocinando também. Mas a gente sabe, Lelê, que isso daí vaza na mídia, mano. Isso aí vaza na mídia. Isso daí é ridículo falar, é cláusula de... Por exemplo, o patrocinador do Palmeiras. Eu nunca vi a Leila falar, eu paguei tanto pro Palmeiras, mas todo mundo sabe quanto a Leila pagou pro Palmeiras, gente. Mas sabe por cima, assim como sabem, eles não viram o contrato, eles não sabem exatamente. Sabe o que o jornalista vai lá e investiga e tal. Mas todo mundo sabe, mas então você já tá falando que todo mundo sabe, pra que revelar? Mas aí que tá, é justamente por isso, Sombra. Se todo mundo sabe, tem que já expor e colocar o preto no branco, porque isso acaba vazando. A Esporte da Sorte, Sombra, quando entrou no Corinthians, era 120 pau. A empresa atual tá pagando em torno de 100 milhões. Então, isso daí é sempre vazado. E por que o clube não oficializa isso? Pra mim, cara, a picaretagem tá aí. A picaretagem muitas vezes acontece justamente por causa dessas cláusulas de proteção. Eu respeito o ponto de vista de vocês, mas eu concordo. Eu acho que independente disso aí, e acho um absurdo. A picaretagem ia acontecer independente disso aí. Isso aí é mais por conta... É claro que os mal intencionados do clube podem usar isso muitas vezes a favor deles para fazer alguma picaretagem também. Mas eu acho que é mais por conta das marcas e das empresas, entendeu? Você quer dar uma tentativa de dar uma moralizada? É tentativa, porque acho que o futebol nunca conseguiria ser moralizado. Não é nem nessa questão dos patrocinadores, é na questão do tipo... Jogadores, compra de jogador, venda de jogador, quem são os envolvidos, as empresas... O dinheiro que vai para cada ponta, para cada lado, quanto ganhou o agente, quanto ganhou o empresário, para quanto vai para o clube que vendeu, quanto gastou o clube que comprou. A negociata que é feita. Aí é o caminho, hein? Não, mas, ô Sombra, eu sou a favor de tudo isso. Quando eu falo de expor valores, eu não tô falando só do patrocinador que tá entrando no clube. Eu tô falando de venda de atleta, eu tô falando de compra de atleta. Pra mim, o futebol ele precisa ser esmiuçado e detalhado na íntegra. Não é só no ponto A ou no ponto B. Não é legal, viu, mano? Pras marcas não é interessante ter os valores vazados. Mas se você bater nessa e amanhã o Corinthians começar a bater que quer essa transparência, eu duvido que a Safiel, por exemplo, se amanhã
for a empresa, né? For o formato que acaba encampando o modelo de gestão do Corinthians, eu duvido que eles vão colocar isso em Não, prática. por Mas exemplo, em questão de Sombra. salários e contratações, mano, eu concordo. Aí poderia Agora- fazer que nem na MLS, por exemplo, que eles divulgam o salário, tem uma relação ali exato. e tal, tudo certinho. Mas Aí quando eu falo poderia. isso, Lelê, quando eu falo isso de patrocinadores, eu não falo só do Corinthians, não. Eu falo que todo clube, por exemplo, qualquer empresa que queira estampar a sua marca dentro de um clube de futebol, deveria saber que vai haver a transparência de ser divulgado o valor. E aí não tem que ficar com essa frescurinha, tipo, mas eu expus aí o meu valor que eu patrocinei o Flamengo por X e o Vasco por Y, o Corinthians por X e o Palmeiras por Y. Gente, é praxe de mercado. É igual a distribuição de televisão. Isso acontece, todo mundo sabe quanto mas que é vai isso que eles pagar. querem. Mas você quanto tá concorda que recebendo. isso é uma opção da Diferente, empresa? é. Você concorda que a empresa tem todo o direito de que não querer que isso seja revelado? A empresa pede. Então, mas é que tá, mas ô Sombra, mas é o que eu tô falando, como a gente trata o futebol como um capítulo à parte, eu acho que isso deveria ser lei, eu acho que deveria ser, por exemplo, quer patrocinar o futebol, é assim que funciona. É assim que funciona. Porque o futebol, Sombra, na verdade, ele é uma empresa sem ser empresa. O futebol, ele goza de vários benefícios, inclusive isenção fiscal, e é justamente por isso que o clube não pode dar lucro, para não ser caracterizado justamente como uma empresa que dá lucro. Mas Então agora eles vai gastam, ferrar a Deus tudo, hein? dará. Agora vai então, mudar, mas né? Ok, mas até agora é assim. Então o clube de futebol ele não foi feito para dar lucro, para justamente ter essa isenção fiscal. E se tem essa isenção fiscal, Sombra, e já tem essa lacuna na lei, privilegiando o futebol de outras situações, eu acho que tem que haver também essa lacuna na lei expondo valores. Mas tudo bem, a opinião de vocês é outra. Tem tanta